Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Jonas Janner Hamann, sou pecanicultor e agrônomo. Gostaria de agradecer o convite para estar participando do 5º ciclo de palestras do Colégio Estadual Técnico Dr. Zeno Pereira Luz. É uma satisfação poder colaborar no evento e eu espero que a minha explanação contribua com a formação tanto dos acadêmicos, estudantes, como dos técnicos e produtores que estão participando. Eu vou me dedicar a apresentar algumas informações muito relevantes sobre a poda da Nogueira Pecan. A Nogueira Pecan é uma cultura comercial em vários países, por exemplo, México, Estados Unidos, Argentina e aqui no Brasil. No nosso país, ela também tem uma importância econômica significativa. Hoje existem cerca de 12 mil hectares cultivados com a pecan, distribuídos entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E toda essa pujança econômica que a cultura acaba trazendo aos pecanicultores e a cadeia produtiva da pecanicultura obrigatoriamente passa pelo manejo do pomar. E uma das práticas mais importantes, talvez a prática mais importante que pode ser realizada na cultura da pecan, é a poda. E justamente nesse período que nós estamos, ocorre a execução da poda de inverno na cultura. Antes de comentar específico, nós devemos entender quais são os tipos de poda que podem ser executados na Nogueira Pecan. Podem acompanhar comigo no slide. Existe a poda de formação, a poda de frutificação, ou poda de produção, ou poda seca, todas são sinônimos. Poda fitossanitária ou poda de limpeza, poda verde, poda de clareamento e poda de renovação. Obviamente que dessas 6 podas, nem todas são sempre executadas no pomar. Ou quando são executadas, são em anos muito mais longínquos. Por exemplo, a poda de renovação, que vai ser executada em algumas situações, no ano 20, 25, após o plantio. A poda de formação, ela é realizada do 1º até o 4º, 5º ano. Essa divisão é uma divisão didática, porque no momento que eu estou realizando a poda de formação da Nogueira Pecan, desde o momento que eu planto a muda, agora no mês de julho ou agosto, a muda de pecan ela é plantada e deve ser nesse momento podada. Então eu já inicio a poda de formação. No 2º ano também é realizada a poda de formação. Porém, a Nogueira Pecan tem uma particularidade, que no momento que eu executo a poda de formação, consequentemente eu já estou realizando uma poda de frutificação. Isso se dá porque na Nogueira Pecan existe um tipo de poda, uma forma de executar a poda que é através do desponte, quando é despontado um segmento do ramo. Poda fitossanitária, ela pode ou não ser executada, depende das condições da planta. A poda verde é um importante manejo desde o 1º ano até o 4º, 5º ano. Poda de clareamento, normalmente ela é executada durante a poda de formação, durante a poda de frutificação, ela é um complemento dessa poda, da poda de frutificação e formação. Então esses são os tipos de poda que são realizados na cultura da Nogueira Pecan. Eu quero que fique claro a todos que estão assistindo essa palestra que a poda da Nogueira Pecan inicia já no momento do plantio, no 1º ano, e ela se estende por quanto tempo essa cultura for economicamente explorada. Se o teu pomar for explorado economicamente por 15 anos, durante 15 anos, de forma anual, você vai executar a poda, 20, 30, 50 anos. A poda na Nogueira Pecan ela é indispensável para o sucesso econômico do pomar. E qual é a importância da poda? O porquê eu devo realizar ela tanto em plantas jovens como em plantas adultas? Aqui eu trago alguns dados em relação à poda. Espero que isso contribua na decisão se você até o momento não executa a poda na Nogueira Pecan, tanto a poda de formação como a poda de frutificação. Com essas informações eu espero que você passe a ponderar esse manejo, procure mais informações e execute essa poda. Na tabela 1 foi realizado um experimento, esse é um artigo clássico, dados de um artigo clássico, onde
foi conduzido um pomar sem poda e percebam que o número de flores femininas no broto, as flores femininas, se elas forem polinizadas e fecundadas, vão gerar as nozes. Portanto, nas plantas sem poda, percebam que houve uma emissão de 3,5 a 3,8 flores femininas por ramo. Quando foi realizada a poda, o número de flores femininas aumentou significativamente para 4,7 ou 5,6 flores femininas por ramo. Notem que quase houve um aumento de 100% na emissão de flores em virtude da poda. Isso então justifica o porquê fazer a poda. A poda, ela aumenta a produção da Nogueira Pecan. Aqui tem outro dado interessante, perceba a tabela 2, está marcado aqui o desponte, efeito do desponte de brotos vigorosos de Nogueira Pecan. Na poda de formação ou na poda de fertificação, uma das etapas da poda é realizar o desponte do ramo. Esse desponte significa justamente isso, cortar a ponta do ramo. Qual a intensidade desse corte? 5 centímetros, 1/4 do ramo, 1/3 do ramo, enfim, isso vai depender do vigor. Mas aqui os autores também, um estudo clássico que foi realizado em 1968 e desde lá tem se notado um avanço no uso da poda. Aqui no Brasil, infelizmente, muitos pecanicultores não realizam a poda. Eu gostaria de apresentar esse trabalho para que você tome a decisão de realizar a poda. Notem, então, no tratamento que é chamado de testemunha sem a poda, o rendimento, a produção, quantos quilos de nozes foram produzidas nessa árvore foi de 14,6 quilos, sem poda. No momento que foi realizado a poda de desponte, reforço que a poda de desponte é cortar ou 5 centímetros da ponta dos ramos maiores que 60 centímetros, ou então 1/4 do ramo também maior que 60 centímetros, ou 1/3 dos ramos. Percebam que o desponte ele é sempre feito em ramos maiores do que 60 centímetros. Ramos de 10, 15, 20, 30, 40, 50 centímetros normalmente não se despontam, porque esses são ramos que recebem o nome de ramilho. Ramilho é todo o ramo produtivo da Nogueira Pecan, que tem de 5 a 50 centímetros de comprimento, sendo os ramos com 15 a 20 centímetros os mais produtivos. Percebam aqui então que, independente da intensidade do desponte, 5 centímetros do ramo, 1/4 ou 1/3 do ramo, houve um aumento de produção. Passou de 14 quilos por planta, 14 quilos de noz pecan por planta, sem poda, para 19, quase 20 quilos de nozes por planta. Então é um aumento significativo. E também houve uma melhora no rendimento de amêndoa. Então, mais um dado que justifica o porquê realizar a poda de fertificação na Nogueira Pecan. E essa poda de fertificação, como que ela é realizada? Através do desponte. Em qual o ano que eu inicio a poda de fertificação? Normalmente no 4º ou 5º ano, através do desponte. Antes disso, eu estou formando a planta. Aqui é uma foto bem interessante de um experimento que eu conduzi, onde os ramos não foram despontados, assim como no exemplo anterior. Notem que no momento que você não desponta os ramos, esses ramos maiores do que 60 centímetros, eles têm dominância apical, e há uma tendência de apenas as gemas da ponta do ramo brotarem e algumas formarem flores. As demais gemas emitem os amentos, que são as flores masculinas, porém não emitem ramilhos com flores femininas, que serão as flores femininas, se polinizadas e fecundadas, vão gerar as nozes. Então notem aqui, sem o desponte, o ramo tem uma tendência de brotar só na ponta e formar um pé de galinha. Pé de galinha é quando você tem 3 ramos saindo do mesmo local, como na foto. E notem agora, no momento que eu realizei o desponte. O desponte é realizado então naqueles ramos maiores do que 60 centímetros.
A seta amarela está indicando onde foi realizado o desponte, o corte no inverno. A poda de frutificação é realizada no inverno, entre os meses de julho até o início de setembro. Percebam que os círculos vermelhos estão mostrando que houve uma maior emissão de flores, além de uma maior emissão de ramilhos. Eu vou retornar a foto. Que interessante, né? Sem o desponte, houve só a emissão de 3 ramos. Desses 3 ramos, apenas um tem 4 flores femininas, que vão gerar as nozes. E depois, com o desponte em outros ramos onde foram despontados, houve emissão de 4 ramilhos, todos os ramilhos portando flores femininas. Então houve aqui um incremento de pelo menos 300% na emissão de ramilhos e de nozes graças ao desponte. Esse exemplo aqui ele é mais interessante ainda, onde o desponte ele foi feito com uma intensidade um pouco diferente, mas houve emissão de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramilhos, todos eles portando nozes. E eu vou retornar a foto sem o desponte. Então, notaram a importância do desponte na poda da Nogueira Pecan, na poda de frutificação. Aqui é um outro trabalho conduzido em 2019, onde foi realizada a poda em um pomar, em 1 hectare da Nogueira Pecan, e no outro hectare não foi realizada a poda. A produção por planta, isso lá em 2017, 2018 e 2019. Em 2017 as plantas tinham 6 anos, em 2018 7 anos e 2019 8 anos. Qual que foi a produção nesses anos? As barras vermelhas indicam a produção das plantas sem desponte, sem a poda de frutificação. Obviamente, no primeiro ano, lá em 2017, a produção ela foi um pouco maior nas plantas não podadas. E no momento que eu realizo a poda, alguns ramos eu preciso remover porque estão mal posicionados. Isso justifica um pouco a baixa produção no primeiro ano. Mas notem que no segundo ano de poda, a produção sem o desponte foi de 4 kg por planta e com desponte foi de 9 kg por planta. Reforço, quando eu me refiro a desponte, a poda de frutificação. No terceiro ano de poda, as plantas já com 8 anos, sem a poda, a produção por planta foi de 2 kg 480 gramas e a produção das plantas submetidas à poda de frutificação através do desponte foi de 12 quilos. É uma produção extremamente alta, né? Apesar de que, para idade, a gente espera um pouco mais de produção, mas já foi significativo. Notaram então que nesse exemplo a produção por planta ela foi muito maior nas plantas que foram podadas durante o inverno através do desponte. E aqui é a produtividade, né? O ano de avaliação. Era um pomar com uma densidade de 100 plantas por hectare e no 8º ano a produtividade foi de 1.200 quilos. É uma produtividade razoável, deveria estar um pouco maior, mas aqui o nosso objeto de estudo é comparar plantas não podadas, a barra vermelha, com plantas podadas, a barra amarela. Percebam que a produtividade então foi de 1.200 kg com a poda de frutificação e de apenas 248 kg nas plantas que não foram podadas. Eu espero que nesse momento, então, você já tenha percebido a importância da poda. Volto lá a reforçar aqueles exemplos das informações que eu trouxe de experimentos clássicos da década de 80 que preconizaram a poda da Nogueira Pecan. E aqui eu apresento dados aí de 2, 3 anos atrás, de um pomar aqui no Brasil, conduzido em espaçamento a uma densidade de plantas de 100 plantas, e algumas plantas podadas e outras não podadas. Percebam também que a poda de frutificação, ela melhora, aumenta o rendimento da amêndoa. Ora, quando você vende 1 kg de noz pecan com casca, quanto maior for o rendimento da amêndoa, por exemplo, se 1 kg de noz pecan render 520 gramas de amêndoa, você vai ter uma remuneração. Agora, se esse mesmo quilo de noz pecan render 600 gramas de amêndoa, vai ter uma remuneração muito maior. O que eu quero dizer é que quanto maior o rendimento de amêndoa, mais a indústria vai pagar
pelas suas nozes. Notem então que sempre nas plantas não podadas o rendimento da amêndoa foi menor, 48%, 49%, e nas plantas podadas o rendimento da amêndoa chegou a 52%. Então essa é uma diferença significativa. No preço vai alterar algo em torno de 6 a 8% no valor que você vai ser remunerado. Quais são os objetivos da poda, então? Um deles, obviamente, a gente já estudou aqui há poucos minutos atrás, é aumentar a produção da planta. Outro objetivo da poda é aumentar o rendimento da amêndoa. E também eu listei 15 objetivos da poda, eu poderia ter listado 20, 25, 30, enfim. Eu não vou ler todos, depois vocês podem voltar a essa palestra e estudar cada um deles. Mas percebam que a poda, além do objetivo de aumentar a produção por planta, aumenta a produtividade, por consequência, aumenta o rendimento de amêndoa. Também o objetivo da poda é promover o crescimento rápido das plantas jovens, aumentar a uniformidade de brotação, aumentar o vigor da planta, estimular a formação de ramilhos. Se você não podar a sua planta de Nogueira Pecan, é óbvio que ela vai produzir, porém essa produção vai ser mais alternada. Na Nogueira Pecan existe um fenômeno de alternância de produção. Um ano ela produz muito bem, no outro ano ela produz muito pouco. Agora, essa safra que nós acabamos de colher em março, abril de 2021, foi um ano excepcional. Quase todos, ou grande parte dos produtores tiveram uma boa colheita. É um ano de alta produção. Os produtores que não fizeram um manejo correto, com irrigação, manejo nutricional, fitossanitário e a poda, provavelmente na safra de 2022 vão ter uma baixa produção, talvez 50%, 60% a menos de produção. A alternância de produção ela é uma característica genética da planta, mas através de alguns manejos é possível reduzir essa alternância. Mas reforço, não é fácil reduzir a alternância de produção na pecan. Exige uma série de tratos culturais bem executadas e tem um custo. Em cultivos comerciais, normalmente se aceita uma alternância de 15 a 20% entre os anos. Tá bem? Então aqui vocês podem ler depois os outros objetivos da poda, e um deles também que eu gostaria de reforçar é a formação das plantas. É muito importante. Plantas de Nogueira Pecan devem ser podadas e conduzidas em um sistema de condução que nós vamos verificar em seguida. Aqui um dos objetivos da poda, então, é a emissão de ramilhos. Nessa primeira foto, notem que a poda foi deficitária ou não houve, apenas existem 3 ramos compridos que não vão frutificar. Já nessa outra foto, existem várias setas vermelhas indicando os ramilhos. Cada ramilho desses vai produzir de 3 a 4 nozes, pelo menos. Então, aqui já está óbvio, né? A poda ela estimula a produção porque aumenta a emissão de ramilhos. Outro objetivo da poda é ter plantas bem formadas. A formação das plantas de Nogueira Pecan passa pela poda. Notem na primeira foto, é uma planta de 10 anos, que ela não foi despontada quando foi plantada, lá no primeiro ano, formou esses pés de galinha, difícil de colher com shaker. Obviamente essa planta produz, mas vai ter sua produção limitada. Percebam que o pomar não é manejado com poda, existe muito sombreamento. E aqui na outra foto, são plantas de 80 anos no México, onde elas também não foram podadas e estão sendo amarradas com cordas para não quebrar esses ramos, porque eles não foram selecionados na poda. Então você teve plantas aí em ramos em forma de pé de galinha. Isso é péssimo. Outro objetivo da poda, então, é dar um formato, um sistema de condução à planta. Notem essa foto, isso aqui é drástico, são plantas de 4 anos, também onde não houve poda. Aqui havia um pé de galinha, né? Reforço, pé de galinha são 3 ramos saindo do mesmo local, e a planta simplesmente rachou. Isso pode acontecer com forquilhas também. Por isso que a poda de formação é tão importante quanto a poda de produção. Se eu tiver uma boa poda de produção em cima de uma planta que foi mal formada, as forquilhas, os pés de galinha vão quebrar e a planta
pode morrer. Aqui é outro exemplo, infelizmente no Brasil, são plantas que são podadas de forma equivocada. Notem que a planta ela tem que ser amarrada, tem que ser tutorada com uma taquara de 1,80 m, 2 metros, porque a planta ela foi podada de maneira inadequada, ela cresceu muito longe no sentido vertical, não formou bitola de caule e ela não consegue se estruturar, ficar em pé sozinha. Então tem que ser colocada essas taquaras, se tira a taquara a planta quebra. Notem que todas elas têm forquilhas ou pés de galinha bem salientes. Então isso aqui são plantas que foram podadas de maneira equivocada. Por que elas foram podadas? Como que eu sei que elas foram podadas de maneira equivocada? Porque existem forquilhas, pés de galinha em todas elas, e as plantas elas simplesmente não se sustentam sem o tutor. E isso é um erro gravíssimo. Na Anogarapecã existe o coeficiente de correlação entre o diâmetro do tronco da planta e a produção é de 0,82. Isso significa que está intimamente ligada à produção da planta e o diâmetro do tronco. Quanto maior for a espessura do tronco, mais produtiva vai ser a planta. E essas plantas aqui, elas têm 3 anos, não conseguem se sustentar sem o tutor e o tronco é extremamente fino. Além disso, existem pés de galinha e forquilhas no ambiente. Então aqui foi feita a poda, porém de forma equivocada. Essa é outra foto, onde as plantas também não se sustentam sozinhas e elas tiveram que ser amarradas. Se não forem amarradas, simplesmente vão cair com o vento. Isso aqui é inviável, como você vai fazer o manejo cultural, né, das entrelinhas, roçada, enfim. Então, no momento que você tem que amarrar uma planta com uma corda, a Anogarapecã em específico, o teu sistema de poda ele não está bem organizado, tá bem? Aqui é um pomar de alta densidade, aí, com 200 plantas por hectare, com 11 anos, e percebam que já está faltando poda de clareamento, porque a copa das plantas estão se tocando, não existe uma faixa de luz entre as plantas, e percebam a seta vermelha indicando que simplesmente está sombreado o interior desse pomar. E isso é péssimo. No momento que a planta precisa ter bastante radiação solar no interior da copa para que esses ramos não sequem e venham a não produzir. É como o pé de laranja, pé de bergamota ou tangerina, quando falta radiação solar no interior da copa, os ramos começam a secar. E esse pomar aqui, ele simplesmente não está sendo podado. Eu reforço para vocês que deveria haver uma faixa de luz aqui entre as linhas, né? Então os ramos podados de pelo menos 1 metro, 1,5 metros, permitindo que a luz entre no interior da copa. E como a gente sabe que está faltando poda, que de toda a radiação solar que bate no dossel da planta, na copa da planta, pelo menos 50% dessa radiação solar tem que chegar no solo do pomar, embaixo das plantas. Isso significa que a copa, o dossel das plantas está permeável à radiação solar. E essa radiação solar ela está incidindo sobre os ramos da nogueira, o que permite que as gemas diferenciem, novos ramos sejam emitidos. Então, um dos objetivos da poda também é permitir a incidência de radiação solar. Se o teu pomar está nessa situação no próximo ciclo agora, né, tome cuidado. Você deve realizar uma poda de forma urgente, senão a produção vai começar a reduzir. Então esses são os principais objetivos da poda. E a Anogarapecã, obviamente, ela é podada, como nós já percebemos o porquê, e existe um sistema de condução. Como o pessegueiro, por exemplo, é conduzido em forma de taça, a macieira é conduzida em forma de líder central, a Anogarapecã ela também é conduzida em forma de líder central. E esse líder central ele se caracteriza por ser um ramo de maior vigor, e deste ramo são emitidas as pernadas, ou então ramos primários. E esses ramos primários, eles vão ser os portadores dos ramilhos. Ramilhos são os ramos produtivos da Anogarapecã. Então esse é o sistema de condução, como a nogueira deve ser conduzida. Não se deve conduzir a Anogarapecã em forma de taça. A produtividade do teu pomar vai ser maior quando conduzido em forma de líder central.
todos os países que o cultivam no grã-pecan hoje cultivam de forma comercial, conduzido em forma de líder central. Existem alguns estudos sobre o sistema de condução em taça na grã-pecan, porém com produtividade ainda inferior. Aqui na figura A é uma planta que não foi podada, simplesmente foi plantada com uma poda muito deficitária. Não existe um sistema de condução claro na planta. Já na figura B, sim, aqui ela está sendo conduzida em forma de líder central. Notem que existem os ramos primários ou pernadas e a planta tem uma estrutura. Isso vai facilitar no momento de algum tratamento fitossanitário, no momento da colheita com um shaker. Inclusive, esse ponto é importante. O líder central, ele facilita a colheita através do shaker, que é um equipamento que aperta a planta, o tronco da planta vibra e as nozes caem. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de poda da grã-pecan. Obviamente que nessa palestra nós não vamos aprender a podar a grã-pecan com todos os detalhes, isso tem que ser feito num curso. Mas alguns exemplos da importância e de como é executada essa poda. Antes disso, eu preciso mostrar para vocês os 4 tipos de ramos que existem na grã-pecan. Forquilhas, obviamente, pé de galinha, varas e ramilhos. Forquilhas, em forma de Y, pé de galinha, quando os 3 ramos saem do mesmo local. Varas são aqueles ramos com mais de 60 centímetros, que são pouco produtivos ou improdutivos. E os ramilhos, figura D, são os ramos produtivos da grã-pecan, que possuem de 5 até 60 centímetros, sendo que os ramos de 15 a 30 centímetros de comprimento são os mais produtivos e recebem o nome de ramilhos. Assim como lá na macieira existem os dardos, os esporões, os ramos mistos, no grã-pecan existem os ramilhos. Aqui é um exemplo de poda. Se você está plantando seu pomar nesse momento, julho, agosto, setembro, no momento que você plantou a muda, imediatamente depois ela já pode ser podada, indiferente se a muda é de raiz coberta ou raiz nua. Na figura A, estou mostrando uma muda, ela foi plantada, não foi podada. Acima do enxerto, você deve podar pelo menos 50% do comprimento da muda. Essa já é a primeira poda de formação que deve ser realizada. E na figura C, notem que aqui é após a poda. Então, já no primeiro ano, você deve podar 50% do comprimento acima do enxerto. Aqui são plantas de outras idades. Na figura A é antes da poda. Notem que existem ramos compridos. Na figura B, se manteve o líder central, se eliminou as forquilhas, os pés de galinha, os ramos voltados para dentro. Apesar de ter reduzido o volume de ramos, percebam que os ramilhos eles permaneceram na planta. Isso indica que a poda foi bem conduzida. Aqui é outra planta, na figura A, antes da poda, na figura B, após a poda, mesmo sistema. Sistema de líder central, com as pernadas, são esses ramos mais grossos, dos quais saem os ramilhos. Aqui também mais um exemplo, figura A antes da poda, figura B depois da poda. Peço novamente atenção que em cima das pernadas estão se originando esses ramos fininhos, chamados de ramilhos, que vão ser os produtivos. Isso indica que eu vou ter produção. E esse é o sistema de condução para a grã-pecan, e a poda ela se inicia lá no momento do plantio e por quantos anos for necessário. E aqui mais uma foto antes e depois da poda de frutificação. A poda de frutificação na grã-pecan, ela é realizada do mês de julho até o mês de setembro, início de setembro, primeira dezena, sempre no período de repouso vegetativo da nogueira, quando ela está sem folhas. Deixo a informação para vocês que podar no mês de junho é muito cedo, quando as plantas estão com folhas. Então a poda de formação, poda de frutificação, ela é feita no período de inverno. A poda verde na primavera e no verão. Eu agradeço a atenção de vocês. Gostaria de convidá-los para acompanhar as minhas mídias sociais. Eu tenho um projeto chamado Pecancast, que é um podcast com episódios semanais, onde eu trago informações sobre a cultura. Eu espero que esse momento tenha sido proveitoso para vocês sobre a poda da grã-pecan e tenham um bom evento.